Choveu muito, além do que era esperado, e principalmente nos últimos dias. O senhor estava fora do país, mas a cidade ficou um caos. O que vai ser feito em caráter de urgência para se evitar que aconteça novamente o que ocorreu essa semana nos próximos dias? Olha, a gente tem que preparar a cidade para viver o cotidiano. As situações extras, como aconteceu essa semana, que é uma normalidade que não acontece continuadamente, a gente tem que estar preparado para essas situações de emergência. O mês de abril vai chover certamente o dobro da média histórica. Desde janeiro, todos os meses, janeiro, fevereiro, março e abril, está chovendo acima da média histórica, contrariando as previsões iniciais que nós tínhamos. Então isso precisa ser enfrentado também com uma estrutura maior e mais ações para que a gente possa enfrentar o período mais intenso de chuvas que ainda está por vir. O período de chuvas mais intenso, historicamente no Recife, se as precipitações não contrariarem essas médias históricas, é no mês de junho a agosto, é quando a gente vai ter mais chuvas. Então, quando a gente já ultrapassou os limites de tolerância, por exemplo, de drenagem nos morros, eu estou decretando a partir de hoje o estado de alerta, né, na cidade do Recife, para que toda a estrutura da prefeitura fique à disposição do programa Guarda-Chuva e da Codeci, para que a gente possa aumentar as ações preventivas, principalmente porque agora no mês de abril a gente já vai para quase 600 milímetros de chuva. É o dobro do ano que mais choveu no mês de abril. Então isso coloca uma situação específica, né? Na terça-feira, eu mesmo não estando aqui, eu acompanhei o que aconteceu. A gente teve uma chuva de 2 horas, né, muito forte, né, e isso terminou uma chuva extraordinária, né? Eu estava lendo as matérias da semana e eu vi que um avião não chegou a pousar no Recife em função de ventanias. Então a gente teve uma situação anormal para o período de abril. Então essa situação gerou um caos na cidade. A gente precisa agora tomar iniciativas, e nós estamos tomando uma série de iniciativas. Quais são essas iniciativas? Quais são essas? Nós iniciamos já obras de 3 pontos críticos de drenagem na cidade, na Avenida Norte, na Boa Vista e na Caxangá. Hoje eu determinei ao secretário de Serviços Públicos, Eduardo Vital, o início de mais 3 obras em outros 3 pontos críticos que geraram os maiores pontos de congestionamento e caos na cidade, que é uma ação de drenagem no Bode, lá no Pina, né? Uma ação de drenagem na Imbiribeira e uma ação não de drenagem, mas de construção de uma estação de bombeamento na Avenida Agamenon Magalhães. Então essas 3 ações, que vão custar em torno hoje, a previsão inicial de R$1 milhão, já estão autorizadas imediatamente. Agora, por exemplo, hoje, prefeito, como não choveu desde ontem à noite, esses pontos que o senhor citou, eles estão secos, sem água. Isso significa que esse bombeamento, essa retirada de água, só vai acontecer quando chover, ou o pessoal está trabalhando na tubulação e nos canais? Não, como você falou, a gente viveu uma situação de anormalidade. Então a gente tem que criar condições para que quando essa situação aconteça, a gente possa ter respostas a ser dadas a elas. Então, a construção de uma estação de bombeamento na Agamenon Magalhães, ela não necessariamente vai ser usada cotidianamente, mas numa situação de anormalidade, de chuva intensa de 50, 100 milímetros em 2 horas, em qualquer cidade do mundo alaga ruas e causa transtorno, ela vai poder ser usada. Então, é uma ação que a gente está tomando para ajudar no dia a dia, mas se preparar também para situações de anormalidade que possa acontecer durante o período de chuvas. O que a gente quer reforçar é que, como choveu muito agora até abril, nós vamos ter que enfrentar uma situação ainda que está por vir. O nosso período de chuvas mais intensas é entre junho e agosto. Não quer dizer que vai chover do mesmo jeito que choveu na última terça-feira. Pode chover de forma mais tranquila, mais esparsa, mas chove muito durante todo o mês. Então, os meses que mais chove no Recife, historicamente, é junho, julho e agosto. Se isso não for contrariado, porque de janeiro até abril as previsões foram contrariadas, porque está chovendo o dobro do que era previsto. Mas, prefeito, o senhor acha que essas ações por si só serão suficientes para deixar o Recife pronto para essas chuvas que estão sendo previstas para cair aqui? Não, nós temos um problema geral no Brasil inteiro, que as cidades brasileiras hoje não estão preparadas para chuvas intensas. Quem acompanha pela televisão chuva em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, sabe que todo mês de dezembro e janeiro tem alagamentos graves nessas cidades.
A cidade do Recife não foge essa regra. Mas nós precisamos tomar algumas medidas. Eu, por exemplo, vou procurar o governador Eduardo Campos para que a gente procure o Ministério da Integração Nacional, o governo federal, porque nós precisamos fazer a limpeza e tirar o assoreamento do rio Beberibe e do rio Tegipió. Essas são duas bacias hoje que precisam ser tratadas, porque por mais que a gente faça obra de drenagem, se esses dois rios estiverem assoreados, ou seja, com acúmulo de muito lixo, com muita areia e com o leito do rio, do jeito que eles estão hoje, sempre vai ter represamento. Isso são obras caras, a prefeitura não tem um recurso suficiente para fazer essas ações. E são rios que não passam só no Recife. O Tegipió pega Jaboatão, pega Recife. O rio Beberibe vem lá de Camaragibe, passa por Olinda, passa por dentro do Recife também. Então vamos procurar para que numa ação conjunta a gente possa procurar o governo federal e buscar recursos para uma obra mais estruturadora. Nós apresentamos no PAC 2 um plano municipal de drenagem para a cidade do Recife. O Recife até hoje não tem um plano municipal de drenagem, que é para a gente ver todas essas situações, fazer um plano e prever todas as situações para uma situação crítica do Recife. Mas por que não se tem esse plano, prefeito, já que todos os anos o recifense sofre com alagamentos, com inundações, sempre a mesma coisa? Pois é, no Brasil a gente pode fazer essa pergunta para diversas coisas, né? Por que é que há 100, 200 anos ou 50 isso não está resolvido? Não é um problema nosso de 2 anos. Essa pergunta tem que ser feita para todos eles. Agora, eu como prefeito, estou tomando a iniciativa. Se outros não tomaram, eu não posso aqui responder por eles. Agora, eu como prefeito, entreguei, né, ao governo federal um projeto para captar recursos para fazer esse plano. Então, eu não posso responder pelo passado. Eu posso responder pelo presente, que eu estou tomando medidas e iniciativas para resolver. Prefeito, sobre a intervenção na Mascarenhas de Moraes, pelo que eu entendi, vai ser um equipamento que vai ser deslocado para fazer esse trabalho? Como é que vai ser feito? Na Mascarenhas de Moraes, nós temos problemas lá graves de drenagem que não vão poder ser tocados todos de uma vez. Nós vamos começar por medidas mais simples e que são responsáveis também por alagamentos e que a gente já pode fazer agora imediatamente, né? Eu pedi ao nosso secretário de Assuntos Jurídicos para a gente consultar o Tribunal de Contas e a gente fazer essas obras já por dispensa, para que a gente possa iniciar imediatamente algumas dessas obras que já possam favorecer a cidade para o período mais intenso de chuvas agora em junho. Por exemplo, que obras seriam essas? Só pra gente obras lá no Bode, que é uma obra de drenagem, nós vamos ter que ir lá retirar 40, 50 famílias, que foi a responsável pela inundação em Boa Viagem, na Domingos Ferreira, que travou toda a zona sul da cidade do Recife. Então essa é uma obra que a gente já tem a tecnologia para fazer imediatamente uma ação e aliviar esse processo de drenagem. Isso pode fazer em 60, 90 dias. Podemos começar imediatamente. Amanhã estarei visitando esses pontos, junto com a nossa equipe, para já a partir de segunda-feira tomar iniciativas no sentido de resolver esse problema. Na Imbiribeira não vai dar para resolver todos agora, mas os que podem ser começados agora, a gente vai começar, como estamos começando o da Caxangá, que é outro ponto crítico da cidade, e vamos fazer uma intervenção agora para resolver aquele problema da drenagem, e os outros na Boa Vista e na Avenida Norte. Então são 6 pontos críticos que nós vamos atacar agora imediatamente nos próximos 3 meses. Prefeito, o que é que muda com esse decreto de estado de alerta? A gente vai procurar remanejar internamente, porque isso é uma emergência da cidade, né? Às vezes a gente não tem o dinheiro previsto para isso, mas isso é como uma emergência de qualquer pessoa, que às vezes adoece, como eu adoeci, não é? E você, às vezes, não tem o dinheiro, mas arruma com a família, arruma emprestado e dá conta de resolver o seu problema de emergência, é o que nós vamos resolver. Prefeito, tem um problema muito sério com relação ao trânsito quando alado, que os semáforos, eles apagam. Na Avenida Boa Viagem, nas principais avenidas, na terça e na quarta-feira, tudo ficou apagado, o trânsito ficou um caos, além dos alagamentos. O que é que vai ser feito especificamente em relação a essa sinalização? Aí nós temos alguns problemas, né? Temos problemas com os semáforos e temos o problema de a gente ter dobrado a frota em pouco tempo. Então isso leva a um congestionamento maior. A gente tomou algumas medidas. Os 150 guardas que foram para a rua, esses vão permanecer agora de forma permanente, além do concurso que a gente vai fazer para contratar novos guardas de trânsito. Então eu determinei que os 150 que foram agora, né, que já tinham sido determinados por mim a semana passada, esses vão permanecer. Aqueles que ainda não estavam devidamente treinados vão ser treinados e capacitados. Então os 150 que foram agora na emergência, esses vão permanecer agora no trânsito de forma definitiva para ajudar
a agilizar o trânsito. Quer dizer, orientando e não multando. Não, a orientação nunca é multar. A multa é quando um motorista comete uma irregularidade. Nenhum guarda vai para a rua com a determinação de multar motorista que descumpre a lei. Agora, se ele está coordenando o trânsito e o motorista descumpre a regra de trânsito, a obrigação dele é aplicar a multa, porque é o que determina o Código Nacional de Trânsito. Além disso, nós determinamos também ao secretário de Serviços Públicos um estudo imediato, um levantamento imediato, para a gente fazer toda a modernização semafórica dos principais corredores da cidade do Recife. Então é você ver o estudo que a gente fez, né, de instalar baterias, para que mesmo na falta de energia os sinais não apaguem, e modernizar todos os semáforos, para que a gente já prepare esse sistema para instalar no futuro aí um controle de tráfego monitorado digitalmente. Mas prefeito, deste ano. Não, eu não determinei ainda a realização, porque o estudo de custo está sendo levantado. Assim que concluir isso, a gente vai iniciar imediatamente a implantação desses sinais. Não sei se é possível até junho, Prefeito, não ter essa resposta na agora. essa decretação do estado de alerta significa o que para a cidade? O estado de alerta significa que todos os servidores da prefeitura convocados para essas ações do estado de alerta não podem tirar férias, tá certo? Significa que qualquer servidor da prefeitura pode ser convocado para ações específicas de prevenção na área de defesa civil. Então significa a gente mobilizar todo o conjunto da prefeitura, recursos e pessoal, para que isso possa ser colocado à disposição. Quando é que a gente decreta o estado de alerta? Quando a gente tem chuvas acima de 500 milímetros, né, que isso já coloca em algumas situações nos morros da cidade, uma situação de risco pela saturação do solo. Só no mês de abril a gente já ultrapassou esses 500. Né? Durante o ano a gente já vai em quase 900. Então só no mês de abril já choveu o suficiente para a gente decretar estado de alerta. Então significa que a gente está mobilizando todo o conjunto da prefeitura, de recursos, de servidores, para colocar à disposição da Defesa Civil para preparar a cidade para uma ação emergencial. Diante da situação do Recife, o senhor vai recorrer ao governo federal para pedir mais verbas? Eu já recorri, né? Vocês lembram que há 3 semanas atrás eu estive em Brasília visitando o ministro da Integração, Fernando Bezerra Coelho, que liberou 5 milhões de reais de forma emergencial. Nós entregamos lá um conjunto de projetos de mais de 10 milhões de reais para ações de intervenção na área da defesa civil, né, em função da diminuição do orçamento do Ministério lá, em função do ajuste que a nossa presidente está fazendo. Só foi possível liberar 5 milhões. O secretário nacional de Defesa Civil esteve aqui no lançamento da Operação Inverno, esteve aqui essa semana na reunião. Então, o Ministério da Integração, através do ministro Fernando Bezerra Coelho, tem que procurar solidário dentro dos limites que ele tem hoje. Mas nós já procuramos o Ministério da Integração, o governo federal, né, vamos reforçar isso, para que conjuntamente nós e o governador, né, possamos buscar recursos, porque desobstruir hoje a calha do rio Tegipió e do rio Beberibe são 2 ações estruturais fundamentais para melhorar a drenagem na cidade do Recife. Vamos continuar procurando, porque é necessário que a gente faça prevenção. Eu tinha conversado com a presidente Dilma ainda o outro ano, de que o Ministério da Integração só liberava recursos quando morria uma montanha de gente. Né? Tinha que ter uma grande tragédia nacional, morrer 200, 300 pessoas soterradas, o Ministério chegar lá e liberar 200, 300 milhões de reais, muitas vezes, como aconteceu em Santa Catarina, aconteceu em janeiro desse ano em Friburgo. Eu digo que esse dinheiro tem que ser liberado antes que as tragédias aconteçam, para que a gente faça a prevenção e elas não aconteçam. Eu acho que isso está mudando uma visão, né, no governo federal. Teve um seminário nacional, internacional de defesa civil, que nós fomos convidados como uma das cidades que tem uma das melhores experiências do Brasil. Estivemos lá através da nossa representante da Defesa Civil. Então a gente tem procurado manter essa articulação, não só apresentando projetos, como eu falei do PAC de do PAC 2, para a gente fazer um plano municipal de drenagem da cidade do Recife. Nós entregamos o projeto. Entregamos ao Ministério da Integração projetos no valor de 10 milhões, foram liberados 5. E estamos em contato direto para que a gente possa permanentemente, eu acho que isso não é só questão do Recife, isso é uma questão hoje de gravidade nacional. Todo ano, quem acompanha em São Paulo, morre hoje 15, 20 pessoas em função dos alagamentos constantes que acontecem em São Paulo. Esse ano nós tivemos várias tragédias.
várias mortes na região metropolitana de Porto Alegre há um mês atrás. Quem acompanhou enchentes, alagamentos e mortes. As mortes de Friburgo, as mortes em Belo Horizonte, as mortes em São José do Rio Preto, as mortes na região metropolitana de São Paulo. Então, essa questão hoje da defesa civil com as mudanças climáticas é uma necessidade de você ter uma política nacional de enfrentamento a essas situações. Esse estado de alerta, ele vai durar quanto tempo? Bom, ele vai durar enquanto for necessário. Como já choveu nesse sentido, já choveu mais de 500 milímetros, nós podemos, dependendo das chuvas que aconteçam, até decretar estado de emergência, tá certo? De alerta máximo e de emergência. O estado de alerta. Mas isso, o estado de alerta é uma primeira etapa, né, que a gente cumpre depois que a gente tem... É a partir de hoje. A partir de hoje. Mas ele facilita a liberação de recursos emergenciais também, o estado de alerta? Não, só quando você está em estado de emergência. Prefeito, Isso é quando você pode fazer dispensa e receber... Essa é a primeira vez que situação ainda. Prefeito, o que é que o senhor diria para aquele motorista, hoje, aquele motorista que não conseguiu passar na inundação dessas chuvas dessa semana? O que é que o senhor diria para esse pessoal? Eu diria que a prefeitura está trabalhando para que esses fatos não se repitam, né? A gente não tem controle sobre as forças da natureza, tá certo? Eu não posso dizer a você que se chover 100 milímetros, o motorista não vai ter problema. Mas você pode dizer a ele que o prefeito e a prefeitura estão trabalhando para que esses problemas não voltem a acontecer com essa gravidade. Ô prefeito, e como é que o senhor interpreta essas críticas que o senhor recebeu por estar viajando? Não, as críticas às vezes têm um conteúdo eleitoral, tá certo? Eu quando fui fazer o transplante, em outubro do ano passado, o meu médico disse o seguinte: olha, prefeito, você vai ter duas alternativas. Se o transplante der certo, você pode ter uma vida mais ou menos normal. Se ele não der certo, você vai para a máquina de hemodiálise e uma das consequências é você não poder mais viajar, porque você tem que fazer 3 vezes por semana isso, tá certo? Então, quando eu fiz o transplante, que tudo deu certo, eu combinei com minha companheira e meu filho de que quando desse 6 meses, que a gente tivesse condições de poder fazer uma viagem, eu faria essa viagem para comemorar o resultado que foi eu ter hoje uma vida praticamente normal, né, poder voltar a ser prefeito. Né, certamente, se eu tivesse na hemodiálise, uma das consequências talvez fosse eu ter que renunciar, porque é um processo muito desgastante fisicamente. Então isso completou os 6 meses, a médica me liberou, né? Apresentou-se a oportunidade de, na Semana Santa, ter o feriado, eu ia tirar 3 dias de licença. Eu comprei esses pacotes no final de janeiro, quando teve uma promoção de uma companhia aérea para a Espanha, não sei se vocês estão lembrados, né? E eu imaginei que em abril a gente não ia ter essas chuvas que aconteceram, porque historicamente nunca teve. Então foi uma viagem de cunho pessoal para comemorar a minha recuperação com a minha família. E eu achei que isso era uma questão tão pessoal que avisei aqui, passei por vice-prefeito, mas não precisava avisar a cidade inteira. Eu ia comemorar a recuperação da minha vida. Porque o senhor, inclusive na Câmara, que o senhor teria avisado.